Senhor Jesus, estamos mais uma vez aqui na nossa sede, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, setor 70 Alphaville. Nosso pastor setorial, pastor Anderson Cavalcante, mais uma vez para um momento da Escola Bíblica Dominical. Lembrando que se esse assunto é importante para você, é relevante, contribui para o seu crescimento espiritual e de entendimento, tanto na graça quanto de conhecimento, compartilha aí com os demais, grupo da família, grupo dos amigos. Deus abençoe a nossa vida e vamos para mais um momento então de conhecimento das Escrituras Sagradas. Hoje nós estamos com o diácono Maicon. Tudo bem, Maicon? Bem, graças a Deus, do Isaura, Jardim Isaura 1, pastor Juvenal. E estamos aqui para aprender. Compartilhar também conhecimento em nome de Jesus. E o presbítero Roberto, tudo bem, Roberto? Tudo bem, graças a Deus. Prazer estar aqui de novo. A gente estava um pouco tenso ainda no começo, porque já faz um tempo que a gente gravou, tivemos alguns eventos na nossa igreja, tivemos o fechamento da escola dominical, nosso fórum, tivemos a nossa Santa Ceia, e nós estamos retornando hoje para mais um trimestre e mais um assunto super importante e relevante, e mais um assunto também polêmico, né? Para nós estudarmos e dialogarmos sobre isso. O assunto de hoje, dentro do nosso trimestre, dentro do assunto que foi exposto do nosso comentarista, a Igreja de Cristo, o Império do Mal, que é o tema desse trimestre, né? E o nosso tema de hoje é o perigo do ensino progressista. Vamos começar com o Maicon. Maicon, o que é isso, progressista, ensino progressista? O que isso tem a ver com a gente? A Bíblia, né? Nós vamos aqui falar em nosso viés, nós temos um viés, né? Que é o viés bíblico, né? Nós cremos na palavra de Deus e nós acreditamos que a verdade bíblica é a única verdade absoluta que nós professamos, né? E a fé em Jesus Cristo e a sua salvação. E o progressismo é um pensamento filosófico, né? Que traz a ideia de que alguns tabus têm que ser quebrados. Por exemplo, o relativismo morais, né, da sociedade, questões sexuais, questões tem a ver com política também, enfim, uma série de valores, né, que eles pregam da mudança de comportamento da sociedade para que ela possa, entre aspas, segundo esse pensamento, ser mais livre de dogmas, livre de religiosidade, livre do processo até então, segundo eles, que é um processo preso que limita o indivíduo a fazer tais coisas ou situações. Ou seja, no nosso caso, então, o progressista, ou o pensamento progressista, ele vai de encontro às liberdades humanas, tirando Deus, então, do contexto, seria isso? Isso, né? Tirando Deus do contexto, tirando o homem na presença de Deus, vamos dizer assim, né? Deixando Deus, então, de lado, né? Convidando Deus a sair do nosso convívio. Exatamente. Né? E tu, Roberto, como que você enxerga esse nosso assunto de hoje para ti, dentro da sua visão? Claro que a gente está falando como base as Escrituras Sagradas, mas a forma que você apresenta para a gente o ensino progressista de hoje. Vamos lá, vamos ver se eu consigo. Consegue. Assim, a gente, partindo de uma primícia, a gente entende que o foco hoje das ideologias de gênero, enfim, de fato é desestruturar a questão que Deus implantou lá atrás, que é a família. Então, esse progressismo, o nome dá a entender um certo progresso, só que esse progresso ele vem atrelado a uma destruição de uma base sólida que fez com que a humanidade chegasse ao que é hoje, mas eles hoje não, mas já há muito tempo eles vêm planejando, já implantaram isso na Rússia, na Alemanha, mas hoje eles querem implantar de uma outra forma, mas que faça com que tudo aquilo que Deus, os padrões antigos formaram, seja ruído para eles estabelecerem aquilo que eles acreditam ser o melhor. É uma forma de você viver assim, livre, ter uma liberdade de escolha, fazer o que é prazer a todo custo, sem prestar conta de nada e assim... Sem pensar nas consequências. Sem pensar nas consequências. E o interessante é que assim, as pessoas têm liberdade de fazer o que quiser da vida. Eu sempre falo isso, você quer escolher fazer alguma coisa? Agora tem que ver se você vai conseguir arcar com as consequências depois. O que isso vai trazer. O que isso vai acarretar na sua vida, para sua família. Mas eles não pensam nisso. O que eles visam é o momento
e o prazer é o que importa para eles. E o ruim de tudo isso é que assim, eles dizem que a gente se levanta contra eles, tipo, colocando limites, mas na verdade eles querem impor a ideia deles de uma forma muito agressiva e não respeita a opinião dos outros. Então, tipo, não tem sentido. É uma coisa muito superficial que eles trazem. Então, não tem como você embasar, falar que aquilo vai dar certo, porque nunca deu certo na história, não é agora que vai dar. Seria uma utopia, né? Um mundo ideal, porém sem regra, com a possibilidade de dar certo, mas ninguém sabe, na verdade, onde que vai parar isso, de acordo com a linha de pensamento deles. E o prazer absoluto do homem, né? Como se o homem só fosse motivado por prazer, né? Como se o prazer fosse a finalidade do homem existir também, né? É uma coisa bastante destrutiva, né? E assim, o ser humano ele não foi feito para viver de prazer constante. Ele não tem como. Nem biologicamente. Porque assim, se você, desculpa, só para pegar o gancho, se você pega uma pessoa que usa droga, alguma coisa do tipo, qual que é a tendência? Aquilo que ela sentiu, ela vai querer sentir novamente. Aí ela vai usar uma outra situação, não vai dar o mesmo prazer. Qual que é a ideia? Aumentar. É a mesma coisa da prostituição. O cara começa, a pessoa, a mulher, enfim, tá lá vendo vídeo, alguma coisa, você cita, beleza. Quando ele vai ver de novo, já não é mais a mesma coisa, ele vai procurar muito mais coisa, um estímulo mais forte. Daqui a pouco o cara tá com depressão, não sabe, não vai conseguir mais se relacionar com mulher ou com homem, não vai conseguir constituir uma família porque o cara tá todo bagunçado psicologicamente. É uma falsa liberdade. O nosso textual, ele diz o seguinte: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, segundo Timóteo 3:1. E nossa verdade prática do nosso assunto de hoje fala o seguinte: os ensinos progressistas buscam desconstruir a fé cristã por dentro e afastar as pessoas do verdadeiro cristianismo bíblico, tornando-as meras militantes de causas sociais. É interessante porque quando a gente pega essa pauta, e nós já vamos entrar já no tópico 1, que seria a descaracterização do cristianismo, a ideia, na verdade, é destruir a base, né? Como você disse. Aquilo que se vê é o que já foi construído, né? Mas a base hoje, por exemplo, são os ensinos lá dos primórdios. Por exemplo, as nossas crianças, né? Que muitas coisas que nós aprendemos quando crianças, nós não esquecemos nunca mais, né? Sim. Na verdade, são as diretrizes das nossas vidas, nós aprendemos enquanto criança. Alguns psicólogos, psicanalistas vão dizer que até os 12 anos você está formando o caráter da criança, né? Alguns vão falar que até os 9 anos de idade, enfim. Mas, enfim, até os 12 anos está se formando ali. E hoje a ideia, então, do ensino progressista é pegar essa base. A base das nossas escolas, né? Trazer conteúdos sexuais para as nossas crianças, desvalorização, como você disse, da família, né? Pai e mãe não é importante, né? O modelo criado nas escrituras não é importante, homem, mulher, né? Isso que a gente pode até falar, não é possível de processo. Que está escrito, como é que alguém pode... Inclusive, né, segundo a nossa Constituição, no artigo 5º, que eu acho que é interessante a gente pegar, a gente Sim. tem liberdade de expressão, de culto, né? Em ambientes religiosos e também professar nossa fé, inclusive em público, né? Que é o caso. Mas quando se fala de cristianismo, hoje nós estamos vivendo em um momento de que a igreja está sendo calada, né? Sim. Então, na teoria deve funcionar, né? Agora, na prática, a gente está vendo aí alguns pastores da mídia, né? Que já estão sofrendo algum tipo de sanções, né? Retaliações, assim. Exatamente, estão sendo bloqueados, né? Suas contas fechadas nas redes sociais, exatamente por falar a verdade. E a verdade que está nas escrituras, né? Não tem jeito. E nós cristãos, eu acredito que é isso, né? Não tem como a gente fugir. Eu sou cristão, partindo do princípio do que é cristianismo para mim, que é seguir as doutrinas das escrituras sagradas e ser como Cristo. Então, não tem por que eu ter medo de dizer isso. O que é a verdade para nós, né? O que é a verdade para nós. Lembrando que é a verdade para nós. E tem até um pastor que ele falou o seguinte, alguns também estão pegando esse mesmo exemplo, né? Se as escrituras não são importantes para você, por que querer mudá-la, né? Ignora, né? Ignora, né? Sim. Mas a gente percebe que as escrituras não é ignorável, né? Não. Até para um ateu não consegue ignorar. Mas vamos lá para o primeiro tópico, então. Isso aqui dá para falar muita coisa. A descaracterização do cristianismo. O tópico 1 que o nosso comentarista ele coloca é a deterioração moral. Que aí aquilo que nós
falamos já no início que seria ruir as nossas bases, né? Como que a gente enxerga, como que nós cristãos enxergamos o ensino das nossas crianças versus o que o mundo quer ensinar hoje para nossas crianças, Maico? Net, é um tema tão difícil, né? E complexo, mas eu diria que é justamente quebrar toda a base moral imposta nas leis de Deus à humanidade. Uma das coisas, o que a gente às vezes pode pensar, e muitas vezes as pessoas pensam, e ora também já deve ter pensado dessa forma, que essas coisas foram acontecendo por uma mera evolução, que é algo que natural da sociedade, mas não é verdade, né? Eu peguei aqui até uma informação que é uma tese, e o progressismo tem a ver com o comunismo, até exposto pelo presbítero Roberto aqui no começo, e tem a ver com a questão da universalismo, né, da religião e etc., ONU, Agenda 2030, enfim, uma série de coisas. E nessa situação, quando a gente olha essas teses que são de 1961, 45 metas, uma delas, né, algumas delas, ela já dizia isso, né? Eliminar todas as leis sobre obscenidade, essa é a tese 24, dando a elas rótulos de censura e violação à liberdade da expressão e impressa. Quebrar os padrões culturais de moralidade através da promoção de pornografia e obscenidade em livros, revistas, filmes, rádio e TV. Esse é o 25. Apresentar a homossexualidade, a degenerescência e a promiscuidade como algo normal e natural e saudável. E olha 27, assim, que tem, na verdade todas têm a ver com a gente, né? Infiltrar as igrejas e substituir a religião revelada pela religião social, desacreditar a Bíblia, dar ênfase na necessidade de maturidade intelectual, a qual prescinde de uma muleta religiosa. E a 28 aqui também, que é interessante, e a 40 eu vou ler, essas duas somente: eliminar a oração ou qualquer faceta da expressão religiosa nas escolas, com base na alegação de que violam o princípio da separação entre igreja e Estado. E a 40, decretar a família como, desacreditar a família como instituição, encorajar a promiscuidade e o divórcio ser facilitado. A gente viu tudo isso acontecer na sociedade, coisas acontecendo ainda. Então, assim, não é algo que está sendo feito de uma maneira que está acontecendo por uma evolução natural, e sim porque há uma ideia, há situações, e como eu disse no início, nós temos um viés que é cristão, e nós sabemos que esse mundo jaz do maligno, né, conforme as escrituras. Então há um padrão onde o inimigo das nossas almas está imputando isso nas mentes das pessoas. E quando a gente fala, né, muitas vezes, né, a salvação e a Bíblia e o próprio os primórdios da igreja fala loucura, né? Paulo dizia, né, que a fé é loucura diante dos homens. E quando a gente olha isso, e isso se tornando tamanho absurdo no nosso rosto, na nossa cara, né? A gente parece realmente que nós somos malucos a nadar contra a maré, né? É muito difícil isso. É interessante quando você se acha doido ou maluco Doido. em relação a ideias culturais naturais normais, Porque né? a maioria está sendo assim, né? Exatamente. E quando você se acha maluco ou doido, ou sei lá o que eles possam dizer, é sinal que você está no meio. Graças a Deus. Roberto, tópico número 2, a erosão da ortodoxia, que vai dizer que o ensino progressista representa um ataque ideológico à ortodoxia bíblica. Desse modo, o fundamento da fé cristã é questionado, isso é, a autoridade bíblica é rejeitada, suas verdades negligenciadas. Como a gente pode expor isso de uma forma clara para os nossos irmãos, né? Até mesmo aqueles que estão novos na fé, né? Porque você é presbítero, já tem um tempo na igreja, tem um certo conhecimento, um grau de interpretação, mas tem alguns ainda que está começando, né? E a gente já está nesse assunto e o mundo está querendo aí confundir, né? É um ataque de todo lado, né? De todo lado. Como que a gente pode deixar de uma forma clara que é importante a gente manter os padrões bíblicos, aquilo que foi ensinado lá no princípio, a gente manter, independente do que o mundo diz, manter essa doutrina fundamental que regeu, que trouxe todos os princípios e os valores para o cristianismo até agora. Bom, primeiro tem que entender assim, a gente carrega uma verdade. Essa verdade, ela tem que ser passada, primeiramente, eu tenho que acreditar nela, porque não tem como eu falar algo para alguém que não seja verdade para mim. O problema é que essas pessoas que estão militando esse tipo de causa, eles acreditam naquilo com muita força. E quando eles falam, dependendo da pessoa que escuta,
ela se apropria fácil daquilo, porque elas passam uma mentira como se fosse uma verdade muito forte. Por exemplo, a gente estava comentando aqui antes, aí começou, a gente acabou nem falando, mas assim, qual que é o foco deles? Isso daí é uma coisa que já não vem de agora, é uma coisa que já está sendo instalada já na sociedade há muito tempo, através de desenho, filme, novela e tantas outras coisas. Agora está ganhando proporção, porque começou a ganhar corpo. Mas se você olhar para a Bíblia e para a história, você vai perceber que é como se eles estivessem querendo levantar novamente Sodoma e Gomorra. Porque os padrões morais vão, se continuar do jeito que está, vai ficar semelhante ao que era antes. Então, assim... Será que já não tá? Em alguns casos, sim. Não precisa nem muito longe para a gente ver isso. Mas são pontuais. O problema é como isso começar a ficar normal. Aí é onde a gente vai sofrer um agravo muito grande, porque assim, você vai ensinar em casa, mas na rua vai ver uma outra situação. Partindo do que eu estava falando, assim, qual que é o objetivo deles? Se eles não vêm diretamente para aquilo que se mostra como forte. Por exemplo, o pai é a referência de força dentro de uma casa, a estrutura da família. Ele não vai vir direto no pai, porque ele sabe que vai ter resistência. O que ele vai utilizar? Aquilo que é mais frágil, mas para atingir aquilo que é mais importante, que é a estrutura da casa. Por exemplo, se você for no Éden, não tem como você ir lá, né? Pelo menos no momento. Mas se você observar o Éden pela Bíblia, o que vai acontecer? Deus fala com o homem, quando implanta ele no jardim, quando faz brotar árvore e tudo, e fala assim, olha, você come de tudo, mas não coma da árvore que está no meio do jardim. Foi uma ordem para o homem. Beleza. Depois disso, Deus viu que o homem estava só, falou, farei para ele uma companheira. Beleza, criou Eva. O que acontece? Eva foi e tomou do fruto, comeu. Claro, não dá para falar que foi a hora que viu, comeu, não, foi um tempo, não dá para entrar nesse assunto agora. Mas o que eu quero mostrar para os irmãos é que assim, o diabo, ele é tão astuto, ele sabia que ele não podia bater de frente com Adão. Porque quem deu a ordem diretamente para Adão foi o próprio Deus. Adão estava preparado. O que ele fez? Ele foi no mais frágil. Deus não falou nada para Eva. Tanto que quando ela come, não aconteceu nada. Só aconteceu na hora que Adão comeu. Quando Adão comeu, a Bíblia diz que abriu os olhos de ambos. Então, assim, o diabo foi tão astuto que ele... Covarde, porque ele não foi em quem podia rebater, mas ele foi em quem era mais frágil. Ele foi estratégico, né? Estratégico. Então é isso que está acontecendo hoje. Eles não conseguem, já tentaram bater de frente com o pai, com o pastor, com a família, com a estrutura que demonstra proteção, não conseguiram. O que eles vão fazer? Vão minando através das crianças, das mulheres, às vezes que são mais frágeis, tipo, não tem o mesmo entendimento que o homem. Às vezes tem alguns homens também que estão no polo feminino tão forte que às vezes acaba a mulher sendo mais másculo do que o próprio homem dentro de casa. E a gente está vendo muito isso daí. Então, assim, tudo isso acaba trazendo um agravante para aquilo que a gente está pregando, está trazendo como verdade, porque as pessoas elas estão questionando muito. Se isso é verdade, por que está acontecendo tal coisa? Então isso acaba sendo um problema assim, para transmitir a fé mesmo. Apenas um adendo aí, por exemplo, a questão do patriarcado, né, que ele é muito questionado e debatido hoje em dia. A questão do homem e a mulher não é que nenhum é inferior ao outro, né? Pelo contrário, né? São complementares, né? A mulher ela tem papéis que o homem jamais vai exercer. A questão da mãe, por exemplo, né? Uma situação biológica é impossível o homem sentir o sentimento que uma mulher tem dentro do útero, uma criança, né? Tanto que a mãe ela é ligada totalmente à criança e o homem só é ligado quando nasce, né? Porque até então você tá olhando lá, você tá ligado, mas não tá com você. E eles, a questão deles é destruir a família, e essa situação de colocar o homem e a mulher um contra o outro. É como se os papéis do homem e da mulher fossem o homem, entre aspas, né, o preconceituoso, o ignorante, que tem papéis dominantes numa sociedade, e a mulher, ao contrário, ela é submissa, então ela não pode ter alguns papéis, e não é verdade, né? A mulher tem tantos deveres e tantas situações de benefícios quanto os homens, e devem contribuir um para com o outro. Só que, infelizmente, esse jogo de palavras tem destruído, inclusive, comportamento cristão de homem mesmo, né? Muitos homens não estão tendo papel de homem, e não quer dizer papel de homem... questão de sexualidade. Sexualidade, não, mas também no sentido de inferiorizar uma mulher, que não é papel de homem isso. Inclusive é um papel
horrível, né? Se existir uma Ou situação ser dessa. inferiorizado pela mulher. Ou né? ser inferiorizado. Na verdade, os dois são iguais, complementos e Com por papéis exemplo, no diferentes. caso de uma sociedade, cada um vai ter uma função. O homem tem mais força, ok, vai levantar o poste, né? A mulher tem mais inteligência, então cuida dos números, né? Como tem muitas fazendo, mas faz parte, né? Faz parte. Cada um tem uma função e essa função está sendo destruída. E aí o que acontece? Colocam cada vez mais um contra o outro, como se fosse uma guerra dos sexos, né? Como antigamente. A ideia do feminismo, né? A gente não vai entrar nisso hoje, do feminismo, que vai ser, eu acho, Vai que, se ser eu não me engano, depois, na próxima lição, né? Mas o que a gente entende, então, é que, independente do que o mundo se apresenta, os princípios divinos não são negociados. Quem vai dizer isso pra gente é 2 Timóteo 3, 16, 17. Não tem como. Né? Não dá para negociar, ou para, no caso, você pode até argumentar, você pode até questionar, mas esses princípios Deus não negocia de forma Não nenhuma. muda, né? Não muda, os princípios de Deus não mudam. Isso é top, né? Isso é lindo, né? Porque se ele mudasse, imagina como serviríamos a Deus. Não tinha jeito, né? Não, nós mudamos o tempo todo. É, porque a gente ia olhar e falar, será que Deus hoje vai receber minha oração? Sabe o que eu vejo também? Que assim, o limite, eles implantam, eles falam do limite como se fosse algo ruim. Sim. E na verdade o limite ele serve como proteção. Porque se a gente parar para analisar e se não houvesse limite, Nossa, uma passagem linda. a gente, o que seria da gente? A gente não chegaria onde a gente está hoje. Se não sentisse a dor, né? Você poderia se matar e nem perceber. Entendeu? Então assim, padrão, a gente carrega um padrão moral que pode ser em qualquer sociedade, às vezes ela nem conhece a Deus nem nada, mas em toda sociedade existe um padrão moral, existem limites para as coisas. Então assim, uma sociedade totalmente desprovida disso, de padrões morais, não vai subsistir, não tem como. E a gente já cai então na corrupção da fé, que seria o caso dos falsos profetas, né? Que seria aquelas pessoas que elas vêm para o nosso meio, filtra, né, no nosso meio para disseminar as inverdades. Heresias, né? Como aquele profeta Balaão, né? Sim. Queria fazer isso, tomar cuidado, porque existe pessoas preparadas para isso, né? Que eles vêm exatamente, e inclusive para trabalhar com as nossas crianças dentro da igreja. Desculpa te interromper, entra naquele aspecto que eu falei do Éden. Assim, ele não vai conseguir bater diretamente. O que ele faz? Ele vai se introduzindo aos poucos com uma faceta, vamos supor, um lobo com pele de ovelha, uma expressão bem antiga, mas assim, começa a ensinar. Eu me lembrei hoje de um professor que eu tinha na escola, ele era marxista. Ele falava com tanto gosto que assim, eu não entendia sobre filosofia nem nada, só que na época me marcou muito por conta do jeito que ele falava. Ele endeusava Karl Marx. Então assim, naquela época ele já fazia isso. Ele tinha essa liberdade na sala de aula de fazer. Hoje as pessoas já são de uma certa forma intencional. Então, imagino que as nossas crianças não estão ouvindo dentro das escolas, na sala de aula. Exatamente. Por isso que é importante, né? Além do conhecimento, Paulo é top. Paulo vai falar que crescer na graça e no conhecimento. Além do conhecimento que nós temos que ter, temos que buscar a graça, ou seja, o discernimento. Discernimento, sabedoria. Sabedoria. O Nossa. cristão precisa buscar isso, gente. É na oração, é no jejum. Às vezes a pessoa pensa que porque nós aprendemos um tipo de oração, né? É uma forma. Mas Deus, ele escuta um coração sincero lá, João capítulo 4. Não precisa ter forma, né? Não tem, é o coração sincero. Você quer ajoelhar? Amém. Você quer orar de pé? Ora. Quer orar sentado? O importante é você estar ali ligado com Deus o tempo Relacionamento, todo. Relacionamento. 24 horas, gente. É o falar com Deus sem cessar, né? Net, olha que interessante, a gente falou de limites aqui e a Bíblia é o que nos norteia, né? Sim. E eu tinha lido isso aqui há pouco tempo, tinha conversado até com o Felipe sobre isso. O Felipe do Crystal Park, Pastor Felipe. Eclesiastes 7, 16, 18. Não seja demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque destruirias-te a ti mesmo. Não seja demasiadamente ímpio, nem seja louco, porque morreria fora do seu tempo. Bom é que retenhas isso, e também disso não te retires a tua mão, porque quem teme a Deus escapa de tudo isso. Ou seja, está dizendo, seja equilibrado. Seja equilibrado, tenha limites, né? Então, extremos. É justamente isso que você estava falando, tremendo, né? Presta atenção, né? Legal. Aí a gente vai para o tópico 2, nós vamos falar sobre as teorias. Aqui a gente não vai entrar nos tópicos que tem polêmicas, porque vai ser da próxima lição, né? Aqui a gente vai falar sobre a desconstrução da Bíblia, e aí tem um povo maluco que nem gosta da Bíblia, quer desconstruir a Bíblia. Tem o teísmo aberto, né, que é sobre a teologia liberal também.
E nós vamos falar sobre a desmitologização, a teologia da desmitologização. Nesse tópico. A gente vai passar um pouquinho correndo nesse tópico, porque a gente já vem falando, né? Aqui a gente só vai fazer um adendo do aquele que a gente já falou. Por exemplo, Roberto, a desconstrução da Bíblia. O que é esse povo maluco aí que desconstruir a Bíblia? Como que nós cristãos nos comportamos, ou a gente, porque cada um tem sua opinião, né? Mas o que vale é o que a Bíblia diz. E como que a gente deve se comportar? Então, quando a gente... Porque nós vamos conversar com esse povo. A gente conversa com esse povo, na verdade, né? Qual é a nossa postura, né, em relação a isso? Essa questão, por exemplo, nesse ponto eles vão trazer, vai levantar a questão de que os fatos históricos acerca de Jesus são válidos, mas a questão dos milagres não tem como aceitar, porque não tem explicação. Então não, isso daí é uma coisa mitológica, não existe, hein? É surreal. E Net, eu tenho um ponto de vista um pouco diferente em relação a confronto em questões de querer convencer alguém a respeito de alguma coisa. Primeiro que a gente sabe que quem convence a pessoa é o Espírito Santo. Claro que a gente tem que falar a verdade, a nossa verdade, e se a pessoa tem uma ideia de que isso não é verdade e de que que Jesus não fazia milagre, a gente vai falar da Bíblia, não tem o que falar. E a gente vai falar daquilo que é real na nossa vida. Eu não sei se a pessoa vai entender isso de forma literal naquele momento, mas vai chegar algum momento que essa situação vai se apresentar para ela. E de alguma forma Deus vai se manifestar e ela vai entender que aquilo é real, não porque eu falei, mas porque aconteceu na vida dela. Então, o melhor exemplo na nossa vida seria o quê? De uma certa forma até respeitosa, porque a gente não tem que se rebaixar a nível de ninguém para poder impor a nossa verdade. A gente mantém a nossa posição, fala da nossa verdade. Se querem ouvir, beleza, a gente continua. Se não querem, segue a tua vida. Lá na frente você vai se acertar com Deus, não é comigo. Mas eu não vou me omitir de falar a verdade. Eu creio que o ponto é esse. Muitas pessoas estão preocupadas hoje em falar algumas verdades por conta de cancelamento. Mas se você olhar na história, não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha YouTube e não tinha o cancelamento que tinha naquela época, era a vida. Se você falar, você corre o risco de morrer. E as pessoas morriam com prazer. Hoje as pessoas não falam com medo de perder conta no Instagram. Então, pelo amor de Deus. Ou perder cargo, né? Posição Sim, social. Porque estão acostumados com isso, né? Esse glamour. Exatamente. Né? Ou seja, no caso, a nossa postura, então, Michael, seria o que está em Efésios 6. As nossas armas, elas não são contra carnais. Né? Elas são armas espirituais. Ou seja, se ele me xinga, não dá pra eu xingar ele de volta, né? Não devemos, né? É a mesma arma. Porque da nossa boca não pode sair maldição, torpes, né? Bênção, né? Temos que falar bênção, não maldição, né? A gente entrega aquilo palavras que a gente carrega. torpes, por exemplo. Então nosso coração tem que estar cheio da vontade de Deus, do Espírito Santo. E se nós temos isso, nós não vamos chegar e xingar o indivíduo que falou assim. Até porque nós como cristãos temos que respeitar, né? O papel do cristão é amar ao próximo como a si mesmo, né? O que eu penso... Pode continuar. O que eu penso em relação a isso, a questão da afronta, é que assim, a pessoa ela pode falar, ela vai xingar, quer xingar, tranquilo. Só que assim, o meu posicionamento em relação àquilo não é como fala, você se encolher, você se inferiorizar. Não, você vai se impor no sentido assim, com respeito, mas colocando a pessoa no lugar, entendendo que ela não está falando qualquer pessoa. Sabendo seu valor. Porque assim, as pessoas gostam muito de colocar valor nas coisas dos outros, de desprezar para poder se valorizar. Peraí, aqui não. Eu sei do meu valor, eu sei do que eu carrego. Além de princípios e moral, eu tenho um Deus dentro de mim. Então, peraí, quem é você para poder desvalorizar aquilo que Deus escolheu? Se você não está de acordo, o problema é teu. Então, segue a tua vida. Mas assim, me rebaixar por conta de pensamento, de posição ideológica, não vai rolar não. Pra gente fechar esse texto, você quer colocar mais alguma coisa? Não, e nós temos que dar razão à nossa fé, né? Paulo dizia, né, o tempo todo, né? Que nós temos que estar preparados para dar razão à nossa fé. Nós não precisamos agredir ninguém, Sim. Mas temos que ter sim em mente aquilo que nós somos e cremos, e é assim, simples. E o respeito é mútuo, deveria ser mútuo. A gente sabe que não é, mas deveria.
Eu acho que a Camila Barros falou uma coisa esses dias que eu achei muito interessante. Mas o que a gente precisa, eu acho, mais do que o conhecimento, né, a gente saber argumentar com essas pessoas, é o exemplo de vida que a gente dá. Mudança de comportamento. Porque se eu falo uma coisa, mas me comporto de outro, fica complicado. Eu acho que fica confuso até para essas pessoas, né? Como ele fala de um Deus bom, de um Deus amoroso, mas que quando eu afronto ele se esconde, ele se sente menor, ele se sente talvez inferiorizado, né? Até no caso da postura. Se o evangelho de amor é um amor forte, um amor que transforma, então ele tem que saber também que esse amor ele dá valor para as pessoas. E as pessoas precisam enxergar esse valor que Deus dá. E a Camila falou uma coisa muito interessante. Ela diz assim que a igreja de Cristo nesses últimos dias, a gente precisa, assim, pedir a justiça de Deus, mas a gente tem que entender que nós também temos uma parcela de culpa, né, nisso tudo que está acontecendo. Porque muitas vezes nós nos omitimos porque nós buscamos talvez outras coisas e deixamos de lado um pouco a palavra de Deus, né, os objetivos do reino, né? Exato. E aí a gente se coloca no lugar de Deus, traz justiça, é como se Deus fosse castigar esse povo. Não, traz misericórdia, tanto para quem está de fora, quanto para nós. Porque afinal de contas Deus é justo. Se Deus for fazer justiça por dois lados, então pode ser que muitos cristãos, talvez, né, sofram com isso. Sofram as consequências também, porque Deus é justo. Às vezes parece que a gente fica igual com a síndrome de Jonas. Subir no monte e ficar esperando o fogo arrebentar com a cidade. E ele não esquece que ele está com o pé no chão também. Né? E que Deus conhece tudo. E Abacuque falava isso, né? Ele queria ver, ele pedia violência, né? Senhor, eu peço violência. Como pode, né? E o que o Senhor me faz ver as leis sendo torcidas, enfim, é muito... A gente precisa... A Bíblia é maravilhosa nesse sentido, né? Porque ela traz a nós o confronto com nós mesmos, né? Porque, por exemplo, a Nete acabou de falar, claro que no meu íntimo eu gostaria de ver justiça em alguns aspectos, mas quando eu olho para a Bíblia ela me fala, violência não, é pelo Espírito. Eu sou confrontado, né? É interessante porque a gente prega, Deus vai trazer justiça, a gente vê isso, não é uma crítica, é a nossa realidade, mas a gente tem que olhar para dentro de nós, para o nosso meio. Eu vejo Paulo, né? Paulo, quando ele mandava as cartas para as igrejas, ele não falava tanto ele falou assim, ó, cuidado vocês com o falso profeta. Ó, olha vocês, o que vocês estão fazendo? Ó, dentro de vocês tem pessoas assim, corrijam. Ele mandava carta para dentro da igreja, para as pessoas se corrigir. Eu acho que é o que a gente tem que fazer, porque a gente está olhando muito lá fora às vezes e vendo todos esses problemas. Querendo corrigir lá fora, né? Quer corrigir lá fora. E sendo que às vezes também a gente carrega um monte de problema. A gente carrega, né? A gente sempre. Carrega. Por exemplo, a moça que foi pega em adultério, que foi levada para ser apedrejada. Na cabeça de todos eles estavam fazendo justiça. Sim. E queriam cobrar e isso era da pela parte lei, de inclusive. pela lei. Pela lei. Torcida. Ela, e o problema era ela. Mas aí depois Jesus criou uma situação, falou assim, tudo bem, ela tem problema, vocês estão certos, só que vocês também carregam. Então, se algum de vocês tiver alguma pureza, tiver um grau de pureza além do normal, então seja o primeiro a tirar a pedra. Começaram a se avaliar, falou, não dá para ficar aqui não. Saíram fora. Quem que eu falo? Então, a gente às vezes, eu creio assim, a gente tem que pregar o amor. Essas pessoas, a gente está aqui rebatendo e refutando a questão da ideologia e não a pessoa. Pessoas, né? Não as pessoas. O homossexual, vem cá, dá um abraço, não tem problema, isso daí não é contagioso, gente. O problema é quando as pessoas começam a agredir, começam a partir, eles trazem uma ideia que você não é a favor, tá bom, refuta isso. Agora, a pessoa em si, ela é bem aceita aqui na igreja, se comportar também, né? Tem que respeitar. A gente entra na casa de uma pessoa, a gente tem que respeitar. Então, acho que respeito cabe em qualquer lugar. A gente abraça as pessoas. O problema é que quando às vezes a gente, por estar tão na nossa mente, nós falando, né, é do capeta, é do diabo, e é mesmo. Só que a gente acaba atacando a pessoa, né? E na verdade o intuito não é esse. Não é né? esse. É o pecado, não é o pecador, né? Porque Deus ama o pecador, Deus odeia o pecado, mas o pecador ele chama todo dia ao arrependimento. Né? E nós somos assim, né? Quem seremos nós, né? Precisamos todo esse dia chamado. da misericórdia e do arrependimento. Mas é interessante. E aí agora a gente entra para o terceiro tópico para finalizar, que os nossos minutos estão se acabando. Refutando Sério? o ensino Já tão progressista. rápido? Pois é, que é reafirmando a autoridade bíblica,
que é ensinando as doutrinas bíblicas e enfatizando a santificação, né? A gente vai então para o enfatizando a santificação, que esses dois nós falamos, né, sobre a autoridade da Bíblia, que ela é irrefutável, né, que nós tivemos aí textos, né, para dizer que a palavra de Deus, como o caso de Salomão, Pedro, né, Timóteo vai dizer, ensinar os ensinos da palavra de Deus, enfim, a todo tempo, e agora enfatizando a santificação. Como é que a gente, nós acabamos de falar sobre essa forma de dialogar com essas pessoas, de enfrentar ataques, de enfrentar diálogos diferentes. Mas quando a gente fala de santificação, a Bíblia vai estar falando para quem é santo. Quem é santo, santifique-se mais ainda. Está dizendo para crente, para cristão. Então, como é que a gente enxerga, como é que a gente procura se santificar mais em um mundo que parece que está, até dentro da igreja, está normalizando, normatizando tudo isso. O pecado, né? O pecado, ou essas ideias progressistas. Vamos lá, Maicon. A gente precisa lutar contra a maré, né? Exato. A gente estava falando aqui a questão que você colocou, até a Camila Barros falou, né? É exemplo. A gente não tem muitas vezes que falar. Muitas vezes a gente vai estar pregando com a nossa vida, né? Com mudança de comportamento. O que a gente não pode é ter o mesmo comportamento do mundo, né? E quando eu falo mundo, não é um termo pejorativo, né? Porque às vezes a gente tem isso, né? Desde no início da conversão, que o mundo aqui é mundo. Não, a gente está tudo no mundo. O mundo é um só. Estamos todos no mundo. Satanás. Né? Mas o comportamento de um cristão de verdade, que é o comportamento e valores morais, é o comportamento onde ele tem talvez uma possibilidade de roubar, ele não vai roubar, onde talvez ele vai ter um prejuízo por ter dado uma palavra e ele vai arcar. É o procedimento de atitudes morais e não se corromper com o pecado que bate a porta toda hora. É esse comportamento, é essa santidade que o Senhor espera. Mas nós não vamos pecar? Claro que vamos, não temos nada diferente de ninguém. Mas o comportamento, a mudança de comportamento, o pedido de graça e misericórdia todo dia, sabendo que o Senhor é Deus sobre todas as coisas, eu acredito que é isso que vai fazer a mudança. Porque é aquela história também, né? Às vezes a gente quer que o outro lá mude, né? Que o mundo mude, que a política mude, e a gente achando que aqui tá tudo bem, né? Dentro da igreja, que são, nossa, pessoas perfeitas, né? Vem aqui, você não é verdade, né? São pessoas imperfeitas, eu sou imperfeito, e nós buscamos a perfeição em Cristo, né? E é Ele que um dia, sim, vamos ter um corpo glorioso e perfeito, mas não é agora, e agora é um momento de transformação, né? É difícil, não é fácil, né? Agora o momento é de buscar essa santificação. Buscar essa santificação. Né? E, Roberto, então, em referência a esse povo que quer reescrever as escrituras, quer enfatizar essas coisas, a gente também, para nós, a Bíblia é irrefutável, é plenária, como diz o comentarista, né? Ela é plena, ela é toda a palavra de Deus. Mas em relação a essas pessoas que acham aí uma brechinha para querer mudar, como que a igreja se apresenta em relação a isso? A gente vai ficar bravo, vai brigar? Como que a igreja se apresenta? Eu fico com dó dessas pessoas. Vai escrever um livro, vai fazer outra coisa da vida. Escrever algo que já está perfeito, não tem necessidade. Eu não sei se é o caso, mas esses dias uma moça do trabalho estava comentando que a Xuxa parece que queria... mas eu desisti. Não, graças a Deus. Nem porque... tem que ter força para isso. Não, porque eu fico vendo assim, as pessoas estão tão fora de si e tão sem propósito na vida, que o glamour que elas tinham no passado, elas querem conquistar de qualquer jeito. Não é questão de dinheiro. É questão de fama, posição, poder. Né? Posição. Então, hoje os políticos, esses caras não estão preocupados com o dinheiro. Já tem todo o dinheiro que eles precisam. Eles querem poder. Enquanto tiver uma caneta na mão, eles vão estar escrevendo um monte de coisa polêmica para quê? Para poder chamar atenção e estar em evidência. Eu vejo uma situação muito triste para essas pessoas, porque assim, é uma coisa de totalmente, eu vou usar uma expressão aqui, é loucura. É gente doida, não é normal, não é gente normal, não é possível. Uma coisa que eu acho que a gente acabou nem comentando, né, a gente vê as crianças, né, que são alvo, inclusive deles, né, Roberto, que você acabou falando, eles são massacrados o tempo todo na escola, né, com esses pensamentos. Hoje em dia são perseguidos. Uma criança, um adolescente, um jovem, falar que é virgem ou que vai esperar totalmente humilhado. Ele é perseguido. Sofre bullying. Falar que é cristão, né? Que tem uma família com pai e mãe. Hoje em dia, homem e mulher,
E isso que a gente às vezes tem que se preocupar, porque assim, é complicado uma criança recebendo isso e sendo bombardeada em um adolescente e nas faculdades, e depois você chega no culto e tenta, de repente, em uma hora, né? Porque não tem nem isso de palavra, é verdade, querer mudar uma cabeça e um comportamento. E não, isso vem de milhares, né, de anos. Inclusive sobre questões assim que a Bíblia foi colocada como mitologia há muito, né? Ah, porque eu cresci, enfim, o tempo que nós temos de terra, enfim, é uma série de coisas que é loucura para quem não Sabe o que eu vejo? mas pra gente é a verdade. O Michael pegando um gancho. É difícil até de falar, viu? Sabe qual é o problema que eu vejo, assim, às vezes, na questão da igreja que a gente enfrenta? É que a gente espera as coisas acontecerem para poder agir. É verdade. Quando na verdade a gente podia estar vacinando, tá dando algo para evitar algumas coisas no futuro. Mas a gente tem essa visão porque a Bíblia nos mostra, mas a gente espera o negócio começar a descambar para poder tentar fazer alguma coisa. Aí fica mais difícil. Consertar. Porque, meu, é muito mais difícil. Então, se a gente começa a trabalhar, fazer, por exemplo, um jovem que se propõe a se guardar para o casamento, ele não é um louco, ele é um camarada honrado. Sim. O problema é que a sociedade e a mídia hoje vai colocar ele como que tem problema, um careta, atrasado, entendeu? Então, se ele não tiver uma percepção de valor e ele não enxergar isso, meu, ele vai se perder, ele não vai se portar. Aí ele não vai conseguir se guardar e ainda quando fizer vai fazer por conta dos outros, não foi nem porque ele queria. E aí fica pior ainda a situação. Exatamente. Então, no caso, chegando com mais um final de momento de diálogo. Hoje eu estava mais à vontade, eu acho. Já acabou. A gente conclui que a defesa da fé ocorre quando os valores imutáveis e atemporais da Bíblia são exercitados pelo poder de Deus na vida diária do crente salvo. Porque aquela pessoa que não crê nas Escrituras, para ela não é importante. Mas para quem é cristão, é importante não só saber ou você ensinar, mas viver. Né? O Evangelho, o cristianismo, o exemplo de Cristo ser real na vida, gente. Porque só falar não adianta. Hoje não adianta. Ô, Nex, a gente comentando a respeito de reescrever a Bíblia, eu fiquei pensando, quando você lê um livro e não gosta, você vai parar para reescrever ele? Não vai, mas você sabe que já está tendo um movimento para reescrever algumas ideias. Entendeu? De Platão, mas por que eles querem fazer isso? Meu Deus, tá uma loucura, né? Eles querem reescrever o quê? Aquilo que dá certo, que trouxeram eles até o que é hoje. Agora, por que isso? Porque eles querem uma sociedade totalmente soberba, alienada. Né? É mais fácil de ser manipulado. Tem alguns livros que estão já aí planejando reescrever porque não condiz mais com a realidade da atualidade. Então eles querem tirar algumas coisas e mudar outras. Mas isso aí, né, que a gente escuta. Agora, se vai conseguir, porque tem algumas escritoras, né? Editoras. Que detêm os direitos autorais, né? Estão segurando. Que aí elas querem fazer isso, porque não pode entendi. pegar algum escritor que já mais antigo e depois fazer isso. Agora a Bíblia é universal, né? Aí fica mais complicado. Ninguém tem direitos autorais. Os direitos autorais e ter várias editoras que publicam texto, né? Exatamente. A Bíblia é para todo mundo. É para todo mundo. E ficamos assim, então, gente. Que Deus abençoe vocês. Amém. Obrigado pela oportunidade de participar mais uma vez. E espero o próximo convite. Com certeza. Deus abençoe. Amém. Obrigado. Deus abençoe. E glória a Deus, né? Glória a Deus. Deus abençoe, gente. Gente, obrigado. Fique com Deus.